Então, pessoal, aqui a gente vai aprender um pouco da mitologia grega, tá? Um resumo de como surgiu os deuses, como foi a guerra titânica, como foi o princípio, né? Sei que muita gente tem curiosidade porque vê muitos filmes ou joga muitos jogos e quer saber o que aquele personagem faz parte ou não, de onde, como ele surgiu, tá? Então, eu separei alguns tópicos principais que vai ser resumido o começo da mitologia, o início de tudo, a guerra e a nova era dos humanos, começando com Gaia e Urano. No começo, quando tudo era um caos, Gaia ela resolve colocar ordem nesse caos, né? Primeiro, ela cria Urano, que seria o deus do céu. Gaia seria como a terra. Ela cria o céu e junto eles tiveram filhos, ciclopes, que são seres de um olho só, né? A maioria de vocês conhecem. Hecatônquiros, que são monstros de 50 cabeças e de 100 braços, e os poderosos titãs, né? Só que quando eles nasciam, Urano ele ficava com medo de um deles ser mais forte que ele e tomar o trono. O que ele faz? Ele aprisiona os filhos dele no ventre de Gaia, e esse lugar é conhecido como Tártaro. Passando algum tempo, a Gaia ela começa a cansar dessa tirania de Urano. Poxa, tá aprisionando meus filhos. Então ela vai até o Tártaro, ela liberta o titã chamado Cronos. Esse é um titã muito importante da história, na verdade o titã mais forte, né? E em seguida ela dá uma foice para Cronos e diz para Cronos ir até o templo do pai dele e matar. Assim, o Cronos ele vai até o templo do pai dele e quando ele chega, ele vê o pai dele dormindo. O Urano está lá dormindo numa boa. E o que ele faz? Com a foice ele golpeia os testículos de Urano. E ali, quando ele golpeia, acaba chovendo sangue na terra, né? Em Gaia ali. E assim começa a era dos humanos. Com essa chuva de sangue, após a morte de Urano, começa a era dos humanos. Mas logo após que o Cronos ele mata o pai dele, ele faz um grande banquete, ele liberta os irmãos dele e ali o aspecto do pai dele ele volta, né? E diz que o mesmo há de acontecer com ele. Passando algum tempo, Titã Cronos se casa com sua irmã Rhea. Ali ele tem vários filhos com ela, mas com muito medo da profecia de seu pai, ele os engole após o nascimento deles. Até que novamente a história se repete. Rhea ela cansa dessa situação porque está matando os filhos dela e novamente ela fica grávida. O que ela faz? Ela, em vez de entregar o filho para o Cronos engolir, ela entrega uma pedra. Ele acaba o enganando. Isso, ela esconde seu filho em uma ilha e pede para as ninfas da floresta tomar conta. Esse filho seria Zeus. Esse é o grande nascimento de Zeus. O grande ponto da história é que ele é criado pelas ninfas da floresta, ele tem um grande poder, e quando ele se torna adulto, é contado toda a história para ele e o que está acontecendo com seus irmãos. Aí começa uma nova guerra. Zeus ele se irrita com a situação e ele vai até um titã do oceano e prepara uma poção para Cronos, né? Chegando lá, ele entrega a poção para Cronos. Ele diz que é um néctar, um dos melhores néctares do mundo, que o titã nunca havia provado algo tão bom na vida dele, e ele acaba tomando. Porém, quando ele toma a poção, ele acaba vomitando os irmãos dele. E assim começa a Guerra Titânica. De um lado nós tínhamos Zeus e seus irmãos, que tomaram posse do Monte Olimpo,
Assim ficaram conhecidos como os deuses do Olimpo. E do outro lado nós tínhamos Cronos e seus irmãos. Um deles era Atlas, um gigantesco titã que liderava os exércitos de Cronos, a Grande Guerra Titânica. Assim, Zeus tem a sua primeira ideia para vencer a guerra. Ele vai até o Tártaro, liberta os Ciclopes. Como gratidão, os fazem as armas dos deuses do Olimpo. Assim começa a guerra. A guerra já durava 10 anos e nenhum lado vencia, pois ambos eram imortais. Aí onde Zeus tem a sua segunda grande ideia. Ele volta ao Tártaro e liberta os Hecatônquiros, os seres gigantes de 50 cabeças e de 100 braços. Assim, o lado de Zeus começa sendo vencedor. A guerra começa a pender para o lado de Zeus, pois os Hecatônquiros eram muito fortes. Logo, Zeus tem sua última ideia. Como não poderia matar Cronos e seus irmãos, os aprisiona no Tártaro e deixa os Hecatônquiros de guarda para que não fugissem. Para Atlas, o titã colossal que liderava os exércitos de Cronos, Zeus havia separado um castigo especial. O colocou para carregar o peso da terra em suas costas pela eternidade. Assim começa a era dos deuses do Olimpo, com Zeus governando os deuses, Poseidon o mar e Hades o submundo. Logo após essa guerra, e com a nova era dos deuses, Zeus se apaixona por Metis, a deusa da astúcia. Ela tinha como poder principal a metamorfose. Logo, Metis engravida e Gaia o profetiza que o mesmo acontecerá com Zeus, o que aconteceu com Cronos e Urano. Com medo, Zeus desafia Metis a se tornar uma gota de água. Quando ela faz, Zeus a toma. Assim, não pode dar luz a seus filhos e não poderá ocorrer o que havia acontecido com Cronos e Urano. Passando algum tempo, Zeus começa a ter uma imensa dor de cabeça. Assim ele chama Hefestos, o deus artesão, para criar a sua cabeça e tire a dor de lá. Fazendo isso, nasce a deusa Atena, já com sua armadura e sua arma na mão, ela se torna a deusa da justiça e da sabedoria. Hera havia se escondido por Reia no Jardim das Hesperides, na Guerra Titânica. Por que ela fez isso? Ela tinha muito medo de perder sua filha Hera, e como era uma de suas filhas preferidas, não queria que ela participasse da Guerra Titânica, assim escondendo no jardim. O jardim era um dos lugares mais lindos do mundo, porém a Hera ela tinha uma ambição que ela queria governar os céus. Estava muito contente de poder estar no jardim, mas ela queria estar nos céus, assim atraindo a atenção de Zeus. Um dia, ela está caminhando no seu jardim, vem uma águia gigante, o pega e leva até o palácio de Zeus. Zeus logo se apaixona por ela e acaba marcando seu casamento. Mas nem tudo eram flores no Olimpo. Gaia, furiosa com Zeus por ter aprisionado Cronos, seu filho, faz um grande monstro para destruir Zeus e os deuses do Olimpo. Esse monstro se chamava Tifão. Tifão era uma poderosa criatura. E quando os deuses do Olimpo o veem se aproximando no Olimpo, eles fogem. E o único que fica é Zeus. Ao primeiro confronto, Tifão é vitorioso e acaba tirando os tendões de Zeus e dando para sua esposa Equidna o guardar. Tifão e Equidna eles tiveram muitos filhos. Deram luz a criaturas como Cerberus, Hidra e a Grande Quimera. É claro que os deuses do Olimpo não iam aceitar a derrota facilmente assim. Logo Pan e Hermes, eles fizeram um plano para pegar os tendões de Zeus e devolvê-lo, assim para tentar vencer Tifão. Chegando lá, eles avistam Equidna. Pan distrai ela com a flauta e Hermes, com sua velocidade, rouba os tendões de Zeus, acha Zeus e o devolve. Após recuperar seus tendões, ele vai até as Moiras e pede ajuda para derrotar o Tifão, seu grande inimigo.
As moiras enganam Tifão e dão um fruto envenenado para ele. Assim, Zeus, quando o encontra, atira um raio na sua cabeça e o aprisiona embaixo da terra. E assim forma o vulcão Etna. Logo após um grande período na Era dos Deuses, eles começam a se incomodar com o grande desrespeito dos seres humanos. Zeus chama Poseidon até o Olimpo e pede que destrua a terra com um grande dilúvio. E assim, Poseidon não pensa duas vezes e faz. Olhando para todas aquelas mortes, eles começam a pensar: nossa, e agora quem é que vai nos venerar? Quem é que vai nos adorar? Então Atena se apresenta e diz a Zeus para poupar um casal de senhores chamado Pirra e Deucalion, os humanos mais devotos do planeta. Passando um grande dilúvio, eles chegam no templo de Atena e ali a estátua fala com eles e pede para que repovoem o mundo. Só que como eles já estão velhos e já não vão ter nem tempo e nem como fazer isso, nem forças para fazer isso, Atena dá um objetivo a eles. Pedem para que eles saem pelo mundo atirando pedras por suas costas. Assim o fazendo. Por onde os dois vão passando, eles atiram pedra. Onde Deucalion atira a pedra, nasce um homem. E onde Pirra atira uma pedra, nasce a mulher. Assim, eles dão a volta ao mundo, repovoando todo o mundo.